Olá, pessoal, sou a professora Emília Queiroz, sou especialista e mestre em Direito. Já tivemos a primeira parte, os primeiros blocos, na verdade, nesse nosso módulo de processo civil, na especialização da ESA Tocantins, OAB Tocantins, em parceria com a Unitins. É um grande prazer entrar agora com vocês para nós concluirmos o assunto nesse videozinho para vocês assistirem no domingo. Eu vou fazer com muito carinho, tá bom? Nós vamos dividir em algumas partes. Essa minha primeira parte, eu vou trabalhar com vocês um dos assuntos que está, na verdade, ele tangencia vários assuntos que estão no programa, e como nós estamos no nível de pós-graduação, é muito importante também trabalhar com textos de publicação nacional, e dessa forma eu publiquei, eu sou colaboradora do site Empório do Direito, da coluna do professor de processo civil, que é de renome nacional também, Gilberto Bruschi, e eu publiquei um artigo sobre um dos assuntos da nossa ementa, que, como eu disse, toca em outros também, sobre a possibilidade de realização de convenções processuais pela Fazenda Pública, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela do material que a gente vai seguir nesse primeiro bloco da aula. Aqui. Então, pessoal, primeiro, o que são convenções processuais, né? O termo convenção processual já remete, em grande parte, uma ambiguidade, não é? Porque o termo convenção faz muito sentido dentro do direito privado, né? A questão dos contratos, a questão dos acordos, e nós sabemos que no nosso sistema jurídico nacional, o direito processual, apesar de ser processual civil, tem uma carga imensa de publicismo nele. Então, por isso que existe uma certa incompatibilidade entre os próprios termos convenções processuais, ainda mais quando nós acrescentamos a esse termo a Fazenda Pública, que é, como o próprio nome sugere, tem a carga máxima de publicismo por representar o Estado, não é? Então, vamos passando aqui. Esse artigo está disponível na internet, de livre acesso, vocês podem consultar, tá bom? O meu referencial teórico principal, inclusive tem o livro dele tá por aqui, tem um outro aqui que eu ainda não tinha sido publicado nessa época, que eu vou indicar também. Pronto, o meu livro base foi esse, né? Antônio do Passo Cabral. Ele é o grande nome das convenções processuais no Brasil. Se eu não me engano, esse livro dele foi resultado, ó, já está todo amassadinho, é de quem lê, autografado pelo autor, uma honra para mim, que eu sou Antônio do Passo Cabral. Se eu não me engano, foi o estudo de pós-doutorado dele, que ele fez, até na França, se não estou errado. E ele é a grande referência desse assunto aqui. Existe também um livro, aqui, ó. Tudo isso vai contando como indicação para vocês verem, para fazer um artigo científico, quanta consulta a gente faz, né? Negócios Jurídicos Processuais, de Pedro Henrique Nogueira. Pedro Henrique é um professor maravilhoso, foi presidente, inclusive, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, que reúne nomes como o professor Fred Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, Marco Aurélio Peixoto, Renata Cortez, Marcelo Ribeiro, Ana Beatriz Pérez Grave, e tem também essa coletânea, que tem uma autora, amiga processualista muito boa também, que é a professora Paula Salé. Então, estão aqui as indicações de livros sobre esse assunto. E por que a gente está tratando desse assunto na aula de hoje? Porque a questão das convenções processuais não é que seja uma novidade, uma inovação do CPC de 2015. A gente vai ver ao longo da aula que já existia as previsões delas. O que não existia era a questão da possibilidade dessas convenções processuais atípicas, né? O que são convenções? São acordos feitos entre as partes. Muitos ficam me indagando quando eu vou dar essa palestra. Foi uma palestra que eu dei em algumas cidades do Nordeste, como professora da escola da AGU, né? E muitos me questionavam dizendo, eu não entendi, é como se fosse uma conciliação? É uma mediação? Não, veja, como a gente viu na primeira parte da aula, os meios autocompositivos para a solução do conflito através da mediação,
da conciliação, o meio heterocompositivo não estatal, através da arbitragem, estão muito em voga na parte das normas fundamentais de processo dentro do CPC de 2015. Por quê? Lembram que eu disse que esse CPC vem buscando exatamente a efetivação, né? O bom resultado, e a gente sabe que determinadas causas se resolvem de forma mais satisfatória e as decisões são mais fáceis de cumprir se elas vierem através de uma fonte que não seja necessariamente o Poder Judiciário. Por que eu digo isso? Porque o Poder Judiciário, nós sabemos, exerce a prestação jurisdicional através da jurisdição. Jurisdição é o poder-dever de dizer o direito no caso concreto, né? Então, com isso, uma das características que nós temos é a substitutividade da vontade das partes. Isso a gente vai ter na arbitragem também, tá? A arbitragem é como se fosse uma jurisdição privada. É um terceiro, que agora não o magistrado, mas o árbitro, que vai decidir e impor a sua decisão. A diferença é que no Poder Judiciário, na jurisdição estatal, tradicional, o próprio juiz vai poder cumprir a sua decisão, enquanto que na arbitragem, não. Na arbitragem, o árbitro dá a decisão, mas ela deverá ser executada através de um processo judicial, se não for feita voluntariamente, processo judicial de execução, tá? É uma das exceções que acontece, porque não é um título judicial que sai da arbitragem. Já a mediação e conciliação são meio autocompositivos, ou seja, quando se aplica uma e quando se aplica outra. A mediação é indicada para casos onde existam relacionamentos prévios e provavelmente esses relacionamentos vão continuar existindo. Ah, professora, é só para ações de família? Não. Se você pensar, as relações societárias se enquadram nesse perfil, não é? A relação dos sócios, as tomadas de decisões, outro tipo de relação civil, a relação de vizinhança, não é? Então, a mediação visa curar aquele conflito, curar a causa do conflito, porque senão vai ser, como o pessoal diz, uma fábrica de boletim de ocorrência, uma fábrica de petições iniciais, uma fábrica de ações, né? Se não cuidar aquele ponto que provoca a transigência. E para ser mediador, para presidir o ato, não precisa necessariamente ser advogado. Tem grandes mediadores que são do setor psicossocial, por exemplo, pedagogos, eu já tive experiência, né? Enquanto que a conciliação é restrita para advogados e a conciliação é indicada para casos onde não precise de tanta profundidade na cura dos relacionamentos. São casos que são advindos de relacionamentos fortuitos, como uma batida de carro que precisa de um reparo, o problema na prestação de um serviço, né? Então, para esses dois meios de solução, são autocompositivos, porque as partes vão chegar juntas a um acordo, através, claro, do monitoramento de um mediador, de um conciliador, e quando chegarem a essa decisão, vão apenas submeter à homologação do juízo, tá bom? A gente sabe que esses meios são super estimulados pelo CPC de 2015 e a gente sabe, principalmente pelas normas fundamentais de processo, né, envolvendo todos a estimularem essas formas de solução, que antigamente se chamava de formas alternativas para a solução de conflito. Hoje já não tem mais esse espaço, porque não existe uma forma principal. Antigamente a forma principal era a jurisdição estatal e criou toda essa crise que nós temos de eficácia das decisões judiciais, com os processos hibernando nas instantes dos fóruns, né? Tudo isso. Então, pessoal, diante disso, nós chamamos agora de sistema multiportas, né? É como se para cada problema existisse uma porta que guiasse para resolvê-lo. Existe existiu, na verdade, um jurista alemão chamado Theodor Fiebig. Ele era um intelectual, era juiz, era magistrado lá na Alemanha e foi vítima do nazismo, né? Perdeu toda a riqueza, perdeu todas as bibliotecas que tinha, todas as obras, e foi viver em Munique, numa cidadezinha da família da esposa dele. E com as bibliotecas fechadas, na época do nazismo, ele só conseguiu leitura num mosteiro. Então, ele revisitou toda a antiguidade greco-romana, tentando, como um jurista que viu que o nazismo foi legitimado juridicamente, não é? Apesar de ser moralmente
aberrante, juridicamente, foi justificado. E ele entrou em crise por causa disso, de ver tanta desumanidade sendo chancelada pelo Estado. E durante esse tempo do nazismo, ele revisitando essas leituras da antiguidade greco-romana, ele criou sua própria teoria, que quando as universidades abriram, ele reconheceu como sua tese de doutorado, né? Que é exatamente o estudo da tópica. Tópica é jurisprudência. E ele chegou à conclusão que não deve existir o império da lei, né? No caso dele, é em relação às fontes. Ele diz que pareceres de profissionais de áreas diversas devem ser considerados, né? Ele chamava de topós essas fontes. E o importante para ele é uma frase que ele disse que é o problema que deve guiar a sua solução. É mais ou menos isso que eu digo em relação ao sistema multiportas. É o problema que deve guiar a solução. Se nós temos um problema de família e ainda existe espaço para uma negociação sem que haja violência, é através de uma mediação que vai se ter a decisão da forma mais fácil de ser cumprida, porque vai ser construída entre as partes, não é? Para outro tipo de questão, se é uma questão que emane muito sigilo, uma questão que precise que seja aplicada uma legislação exterior, né, estrangeira, uma arbitragem, né? E para alguns casos, talvez a jurisdição estatal, certo? O importante é vocês saberem que agora é o sistema multiportas. E a gente tem no rito ordinário a inovação do artigo 334, que traz para o rito comum, na verdade, mais atualizando o termo, a quase obrigatoriedade de submissão à audiência na tentativa de mediação e conciliação. Por que eu digo quase obrigatoriedade? Porque só não vai ser obrigatório o comparecimento à audiência se houver a junção de duas vontades, do autor e do réu. A vontade do autor deve ser emanada já na petição inicial e a vontade do réu deve ser do não comparecimento e a vontade do réu deve ser emanada numa petição própria, em até 10 dias antes da data designada para a realização do ato. Se uma das partes faltar, ninguém é obrigado a fazer o acordo, mas se uma das partes faltar a essa audiência, pode ser multada e condenada por ato atentatório à dignidade da justiça, porque fere o princípio da cooperação, através do qual todos envolvidos no processo devem colaborar para que ele seja realizado em prazo razoável e traga o julgamento do mérito, atinja o julgamento do mérito, tá bom? Então, pessoal, se eu passei por essa fase do 334 e ou houve o somatório de não vontades e não houve audiência, ou ninguém é obrigado a fazer o acordo, né? Na verdade, a obrigatoriedade é o comparecimento ao ato apenas. Se não logrou êxito, isso não significa que o processo vai ter que necessariamente envolver grande carga de litígio, né? Por isso vem o artigo 190 abrindo margem para que haja uma nova negociação, não mais a negociação, não necessariamente a negociação sobre um objeto. O objeto da minha pretensão é a posse, é a propriedade ou a posse desse lápis. Se eu não cheguei a um consenso com a parte adversária, não significa que eu não vá poder fazer um acordo, uma convenção sobre o rito através do qual lembra que é o problema que vai guiar a forma de solução, sobre a forma de discernir de quem vai ser esse lápis. Se o lápis vai ser dividido, se vai ser vendido para dividir o valor por 2, se vai passar um tempo comigo, outro tempo com outra pessoa, tá? Então, gente, diante disso, é importante vocês saberem que as convenções processuais já existiam, tá? Como, por exemplo, podia, de comum acordo, o processo ficar, entre as partes, o processo ficar suspenso em até 1 ano, né? Existe aqui, eu troco até uns exemplos para vocês, ó, a gente pode ir navegando aqui, ó. Existe negócio jurídico processual unilateral, a desistência da ação antes mesmo da citação do réu, a renúncia e a desistência do recurso. O autor acrescenta, porque alguns dizem que não pode existir um negócio que seja unilateral. Aí tem esses exemplos aqui. Em uma frase da nossa fundamentação teórica de Antônio Passo Cabral, o negócio jurídico plurilateral, pelo qual as partes, antes ou durante o processo e sem necessidade de intermediação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de situações processuais que alteram o procedimento. Ou seja, a gente não está falando mais em acordo e convenção em relação ao objeto. A
A gente está falando em relação ao rito. E isso fez com que o professor Luiz Rodrigues Vanber dissesse que abriu-se e criou-se agora um rito especialíssimo, né? Porque a gente tem um rito comum e os ritos especiais, consignação em pagamento, alimentos, alienação parental, né? Os ritos da ação de família, ações possessórias, todos os ritos que a gente conhece, que já são pré-determinados pelo Código ou pela legislação esparsa. Mas o artigo 190 abriu, na verdade, espaço para um rito próprio para cada parte. Imagina a logística como é complicada para os julgadores, né? Se você parar para pensar. Porque agora eu posso, em comum acordo com o advogado da outra parte, convencionar que nossos prazos serão todos de 5 dias, que nossos prazos serão corridos em dias, que nossos prazos serão contados em dias corridos e não em dias úteis, que nós abrimos mão de recurso, que nós abrimos mão de determinado meio de prova, que a ordem de execução, caso chegue o caso do cumprimento da sentença de penhora, vão ser tais bens, né? Então, existe uma série, a gente vai ver no finalzinho, as sugestões de matéria que podem ser alvo desse negócio jurídico processual, tá certo? Então, gente, já existiam as convenções processuais típicas, né, a possibilidade das partes fazerem acordo em relação a algum aspecto processual, mas jamais com tanta liberdade assim, tá? Qual é o momento, vamos passando aqui, que isso traz de polêmica, né? Como eu disse a vocês, o contrato tem uma natureza particular e o processo tem uma natureza extremamente pública. O rito processual e não o objeto. O objeto é de direito material, então é tranquilo, mediação, conciliação, mas o rito é de direito público. A gente pode incluir no rito um acordo entre as partes, um contrato, uma convenção de natureza tão íntima e privada. Sim. Aí eu trago aqui, vocês podem consultar depois, Oscar von Bülow, toda aquela carga de publicismo, trago Liebman fazendo uma análise do excesso de publicismo processual, principalmente na Alemanha, tá? Carnelucci, que é meu grande autor de referência italiano, Chiovenda, né? Eles já tocavam muito timidamente nesse assunto de convenção processual. Aí aqui vocês podem consultar, tá? Sobre o embate entre público e privado surgido da discussão sobre a adequação do autorregramento da vontade no processo, que é um termo que o professor Fred Didier usa muito, conclui João do Passo Cabral. Não há incompatibilidade entre a realização das convenções processuais e o publicismo próprio do processo, podendo, por outro lado, esse instituto negocial otimizar a eficácia processual. Assim, não obstante, o autorregramento da vontade não é incompatível com o publicismo processual. Ao contrário, a autonomia das partes em conformar as formalidades do processo se insere nos escopos da jurisdição e apresenta vantagens visíveis ao acesso à justiça e à tutela dos direitos, né? Então, daqui a gente já tira como resposta que, de fato, é cabível sim. Tanto é que o legislador do CPC de 2015 trouxe isso no seu corpo, né? Então, a convenção processual como corolário da base principiológica no novo processo civil brasileiro, que é exatamente a questão da celeridade, a questão do autorregramento da vontade, para cumprir todos aqueles princípios que a gente já viu, né? Então, gente, interessante aqui, eu trouxe para vocês. Olha que legal. Essa frase do professor Nelson Nery Júnior, que é uma grande referência do processo civil, né? O melhor código comentado que eu indico é o dele. Acrescentado pelo substitutivo da Câmara ao projeto original do Senado, o propósito do dispositivo, segundo o RSDC, aí vem as páginas, dentro do escopo maior do CPC de promover a solução mais rápida e satisfatória dos litígios, é de abrir espaço à participação das partes na construção do procedimento, tornando-o mais democrático, mas, ao mesmo tempo, evita que tais pactos funcionem como instrumentos de opressão, pois não admite que essa possibilidade de negociação de direitos ocorra quando haja qualquer desigualdade entre as partes
ou a lide diga respeito a direitos que não admitam autocomposição. Então, existem os critérios, não é? As partes devem estar acompanhadas por advogado para firmar esse tipo de convenção, e também o objeto deve ser disponível de autocomposição, mais ou menos o critério que se usa para a mediação e a conciliação. Então, já para terminar essa parte da aula, vamos ver o cabimento das convenções processuais em relação à fazenda pública, não é? Porque vocês sabem que existe mais delicada essa questão da fazenda pública fazer acordo, mas a gente sabe que a lei de arbitragem foi, inclusive, recentemente, numa realidade próxima recente, foi alterada para abrir o leque e incluir a fazenda pública como passível da realização de arbitragem, que é o instituto mais privado que a gente tem, se a gente for pensar no aspecto processual, não é? Então, sobre isso, olha, existe a doutrina que não apoia essa permissividade para a fazenda pública, como José Roberto Fernandes, mas o enunciado 256 do FFPPC, Fórum Permanente dos Processualistas Civis, vem dirimir qualquer dúvida expressamente e reza: a fazenda pública pode celebrar negócio jurídico processual. Então, isso já tira qualquer sombra de dúvida, é uma fonte a mais do direito que legitima esse tipo de cabimento, tá? Não há que se falar em qualquer insegurança ou incompatibilidade do publicismo oriundo da fazenda pública e o procedimento que pode vir a ser criado por iniciativa das partes, tá bom? Se pode fazer até arbitragem, não é? Outro enunciado que é interessante de vocês verem, o 406 do FPPC. Aí tem dois lados, né? Alguns enunciados que são a favor, alguns enunciados que são contra, tá? Vou ficar aqui para vocês. O que eu quero que vocês tenham em mente em relação a isso? Em que momento processual eu posso propor um negócio jurídico processual? Veja, na primeira fase, se eu já tentei mediação ou conciliação extrajudicial e não logrei êxito, na própria petição inicial, eu posso fazer a minha proposta. Eu quero que o negócio seja assim, assim, assado. Quando a parte for ser citada, ou até no momento da audiência do 334, se houver, eu posso negociar com um advogado da outra parte, ou até extrajudicialmente eu posso já negociar com ele, e ele assina essa proposta de convenção processual comigo, e eu junto na minha petição inicial como adendo, como anexo, não é? Outro momento também, existe pelo CPC de 2015 a possibilidade de uma audiência, da realização de uma audiência para o saneamento do processo. Lembrem, a gente está na fase de normas processuais fundamentais de processo, e a gente tem o princípio da primazia do julgamento do mérito. Então, com isso, o dever saneador do juiz aumenta monstruosamente, não é? Então, ele pode fazer uma audiência de saneamento do processo, e é na hora do saneamento o momento clássico para essa proposta dessa convenção processual. Por quê? O próprio título do código chama de saneamento e organização do processo. É no fim da fase, é entre a fase postulatória e o início da fase instrutória, que o juiz vai organizar o processo, vai ver quais são os meios de prova que precisam ser levantados, se é que são precisos, e vai ver as questões ficarem controversas ou não. E dentro do princípio da colaboração e da cooperação, o juiz pode fazer isso sim durante a audiência. Então, pode ser fechado em loco, isso em audiência ou através de petição, tá? Não só agora deve ser homologado pelo juiz, não só nesse momento, como ao longo do processo, até na execução, até no processo de execução ou até na fase do cumprimento de sentença seria interessante também, tá bom? Pessoal, artigo 190 do CPC, vale a pena usar, poucos advogados usam, e vale a pena porque vocês vão estar personalizando o rito do processo de vocês com base na melhor prestação jurisdicional para o seu cliente, tá? Outra coisa importante, artigo 191 traz a calendarização. Você pode já ter todas as datas do seu processo designadas. Isso tem que ser um trabalho conjunto, claro, com o juiz, para saber a disponibilidade da vara, não é? Do juízo, do cartório judicial, e com a outra parte também, né? É mais uma forma de discussão. Alguns autores, Leonardo Carneiro da Cunha, acham que a calendarização não é uma convenção processual, né? Se for, vai ser típica, porque ela está prevista no artigo 191. O importante, o que me causa maior preocupação em relação à calendarização, é que se você sai de uma audiência, se você recebe e toma ciência dessa calendarização,
você não vai mais ser intimado para aqueles atos. Você já sai intimado, você já fica ciente de tudo. Então, é uma nova era processual, tá? E a gente deve acabar com as barreiras atitudinais que temos em relação a isso, nos adequar à nova realidade e usar ao nosso favor e de nossos clientes. Então, lembre-se, havendo calendarização, não existe novo ato de intimação, tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver nesse bloquinho. Na sequência, os negócios jurídicos processuais, convenções processuais e falar um pouquinho de calendarização, e no próximo bloco a gente vai para aspectos mais interessantes e novidades em relação aos autos processuais, tá bom? Boa aula para vocês.